Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Eu sou Elvis Rodrigues, é uma alegria muito grande me dirigir a vocês da Renovação Carismática do Mato Grosso, dando continuidade a mais um vídeo em que comentamos um pouquinho, sobre algum dos capítulos do meu livro Líder Carismático. E nesse vídeo vamos falar sobre o capítulo 12, que trata sobre autoridade espiritual. Para falar sobre ele, eu quero então começar lendo um trecho da Palavra de Deus, está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, os versículos 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus terminou o seu discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu reflito, leio, oro com esse trecho, eu sempre me lembro de um querido pai espiritual chamado Padre Diego Jaramillo, colombiano, em que ele diz num dos seus livros que Jesus ele modificou de tudo que ele fez, até mesmo a noção filosófica da verdade. Porque até então, a noção de verdade para os gregos, por exemplo, que era um pensamento filosófico dominante, dizia que a verdade se encontrava numa correlação entre o pensamento e a fala. Ou seja, por mais que alguma realidade não esteja em encontro na vida real, se eu consigo pensar e argumentar, por maior descalabro que seja, se há uma lógica na argumentação, aquilo poderia ser tido como verdade, ainda que inexistisse na realidade. Em Jesus não, a verdade de Jesus, a verdade do Evangelho, ela não está numa correlação entre pensamento e fala, ela está na correlação entre fala e vida, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo, aquilo que eu professo, que eu digo, que eu falo e as minhas ações. Por isso essa multidão, as pessoas do tempo de Jesus se admiravam com ele, que ele falava como quem tem autoridade, porque a sua palavra e a sua vida estão unidas. Elas não se contrapõem, não se contradizem, elas são uma só. Nós que assumimos uma liderança na Renovação Carismática e somos responsáveis por alguma parcela do povo de Deus, no grupo de oração, no ministério, na comunidade, diocese, estado e assim por diante, nós adquiriremos cada vez mais autoridade espiritual, quando a nossa correlação entre palavra e vida também for mais coesa, cada vez mais harmônica. E aí sim, nessa verdade evangélica vivida, nós também adquiriremos autoridade espiritual. E é interessante observar que essa palavra ela tem sido deturpada por uma concepção mundana, secular, do que é autoridade. O mundo acha que quem tem autoridade é quem tem poder de mando, de mandar fazer alguma coisa, vai, faça. Quando a verdade do Evangelho não é apenas desse imperativo de vai, fazer, e como se eu me excusasse de fazer alguma coisa. Na realidade, a autoridade espiritual que o Evangelho nos propõe é quando nós somos os primeiros a dar o exemplo. Vamos, façamos, venha para Jesus porque eu já fiz esse caminho. Faça essa experiência porque eu já fiz primeiro. Então a minha palavra e vida, fala e atitude, ela vai tendo cada vez mais coesão, harmonia, e essa verdade do Evangelho vivida na minha vida vai me conferindo autoridade espiritual. E é interessante observarmos a raiz grega da palavra autoridade, um termo chamado exousia, que dentre algumas traduções possíveis ao português tem um que eu gosto muito e nos embasa para essa reflexão, que quer dizer exousia pode significar fazer crescer. É aquilo que faz crescer. Então, em outras palavras, nós temos autoridade espiritual. Nós adquirimos autoridade perante as pessoas por quem somos responsáveis cada vez que nós as fazemos crescer. Ou seja, crescer em dignidade, no conhecimento de Deus, na liberdade dos filhos de Deus, em que as ajudamos a emanciparem-se, ou seja, a tornarem-se libertas de apegos, de carências, de afetos não resolvidos, de uma espiritualidade talvez ainda infantil para a maturidade, também na maturidade humana e assim por diante. Saída do pecado para a vida de conversão, de santidade, a maturidade dos afetos, das relações. O grupo de oração, ele é uma verdadeira escola de amor, em que podemos e devemos amadurecer o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com os irmãos. Então, na nossa afetividade, nas nossas paixões, na nossa razão,
nas relações interpessoais e intrapessoais também. Tudo isso, o grupo de oração, ele é uma escola para que possamos crescer para Deus e crescer também para com os irmãos. E nós, cada vez que conseguimos fazer o outro crescer, promover o talento do outro, promover o dom do outro. O dom do outro não é para mim uma ameaça, ele não me causa medo, ele não me causa sombra, mas quando eu promovo e faço o outro crescer, aí sim eu estou adquirindo autoridade e autoridade espiritual. Então esse é o melhor sentido que eu consigo enxergar para a palavra autoridade, exousia, quando nós conseguimos fazer o outro crescer. E quando é que nós perdemos a autoridade? Quando, por exemplo, eu preciso bater a mão na mesa e dizer que o líder sou eu, que quem manda sou eu, e que eu não escuto as pessoas. Claro que nem sempre na igreja tudo deve ser votado. Há uma expressão interessante que diz que a igreja ela não é democrática, ela é hierárquica. Mas isso não significa que não há o dom da autoridade. Ao contrário, tem uma expressão aqui num dos documentos da igreja que eu gosto muito e queria citar aqui com vocês. Diz assim: uma autoridade é espiritual quando se põe a serviço do que o Espírito quer realizar através dos dons que ele distribui a cada membro da fraternidade dentro do projeto carismático do Instituto. Aqui é um documento pontifício chamado O Serviço da Autoridade e a Obediência. Transportando esse texto para os nossos grupos de oração, para a renovação carismática. A autoridade nossa ela é espiritual, quanto mais nós nos colocamos a serviço do outro. Quanto mais os meus talentos, dons, capacidades humanas e espirituais são colocados a serviço do crescimento do outro, mais eu ganho e adquiro autoridade espiritual. Mais as pessoas vão ouvir aquilo que eu estou dizendo, mais elas vão ter assentimento nas motivações, nas convocações, nas indicações e orientações que eu faço, porque eu vou enxergar na minha vida, no meu testemunho, uma autoridade espiritual, que eu não trago aquele grupo, ministério, serviço para mim, mas tudo que Deus me dá eu coloco, eu despejo, eu derramo em serviço. Então, quanto mais o líder ele doa de si, mais ele recebe esse assentimento, confiança das pessoas que Deus ali depositou para que a gente pastoreie, conduza, coordene e somos responsáveis naquele momento. Temos ainda um outro momento que precisamos falar. Como então vencer as tentações, as seduções do poder que eventualmente temos? Sim, porque quando assumimos função de liderança, junto com a autoridade, vem algum poder. Um poder de, por exemplo, assinar os cheques, assinar algo financeiro da diocese, do Estado, até mesmo do grupo de oração. Vem um poder de votar, de ser votado. Algum poder ali tem de definir datas para encontros, locais, reuniões. E se o líder ele não está emancipado nos seus afetos, nas suas carências, nos seus apegos, o cargo em que ora ele se encontra pode ser um gerador de uma série de apegos. E aí eu caio na tentação de usar a minha posição de exercício de poder sobre o outro. E aí essa autoridade que era para fazer crescer acaba diminuindo. Eu digo, sou eu que mando, sou eu que decido. Em vez de levar e elevar os irmãos, eu acabo rebaixando e diminuindo. Então qual é então a solução? Como converter o poder? Como converter a autoridade? Uma palavra, serviço. O serviço, a doação de si, ela é a solução para um poder desvirtuado, ela é a solução para uma autoridade desvirtuada. Quanto mais o líder se ensoberbece, mais ele cai nas seduções do poder e menos autoridade espiritual ele tem. Por isso o dom da humildade, o dom do serviço, ele é um antídoto para a deturpação do poder e da autoridade. Quanto mais humilde, quanto mais eu me coloco a serviço, mais autoridade espiritual eu adquiro. E claro, adquiro autoridade espiritual na oração, na unção, que é o brilho de Deus derramado sobre nós. Tem uma expressão interessante que alguns místicos falam e eu gosto muito quando eles vão definir a humildade. A humildade ela é uma distância saudável, correta, honesta de si mesmo. Por mais que as pessoas aplaudam o seu serviço, você sabe do barro que você é feito. Então, quanto mais distante de mim,
mais próximo de Deus e das pessoas eu me encontro para escutar. O líder humilde, o que tem autoridade espiritual, é aquele que escuta atentamente a voz de Deus, mas que também escuta os outros. Ele não acha que sabe tudo, que retém em si todo o primado da sabedoria, dos dons e dos talentos. O líder é aquele que escuta a Deus primeiramente, prioritariamente, mas é também aquele que escuta o outro. Então, quanto mais eu me distancio de mim mesmo, ou seja, eu não me envaideço, eu não acho que sou repleto de dons, eu não acho que eu tenho tudo em mim, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou inteligente e sábio. Quanto mais eu me afasto de mim, mais eu me aproximo de Deus e dos outros. Por outro lado, quanto mais eu começo a me aproximar, ou seja, a entrar em mim mesmo e me vangloriando, achando que eu tenho todos os dons e talentos, o quanto eu sou bom, o quanto sou talentoso, o quanto o grupo vai perder e sofrer quando passar o meu tempo, aí eu me afasto de Deus e me afasto dos outros. Então a humildade é essa correta distância de si para se aproximar de Deus e se aproximar das pessoas. E quanto mais humilde, mais eu me coloco em serviço, mais eu adquiro, claro, sempre na oração, mais eu adquiro autoridade espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.